Seja bem-vindo à ICM. Sou o Capitão Marcelo, instrutor do curso de preparação à Escola de Comando Estado-Maior do Exército, CPSM. Esta é a videoaula de introdução aos estudos de Geografia e complementa as videoaulas anteriores e se destina ao senhor, aluno do CPSM, e aos oficiais participantes do PEP. As questões que apresentaremos a seguir dizem respeito a como, a partir de quais fontes e com qual precisão pode-se adquirir conhecimento em geografia. Tais medidas visam fornecer ferramentas para ajudá-lo na resolução de problemas e, por conseguinte, obter sucesso no concurso de admissão à ICM. Primeiramente, é importante destacar que os procedimentos de estudo devem estar em uníssono com o plano de disciplina, PLADIS, com o guia do aluno e com o EB-Aula, e os conteúdos desta disciplina peculiar que tem por missão explicar um mundo complexo em constante mudança. Utilizamos como fonte para confeccionar a presente aula as pesquisas de opinião aplicadas nos alunos concludentes do CPSM e aprovados no concurso de admissão. Além disso, todos os conceitos e questões que serão apresentados a seguir podem ser encontrados no material didático disponibilizado pelo CPSM. Vamos dar início à nossa aula expondo o nosso objetivo: apresentar a importância de um estudo orientado de geografia para a solução de problemas durante a preparação para o concurso de admissão à ICM. Para alcançarmos tal objetivo, nos basearemos no seguinte sumário: a introdução, que está sendo feita, o desenvolvimento, onde abordaremos os fundamentos conceituais da geografia, a correta seleção de fontes de estudo e o uso do plano de disciplinas. E, finalmente, faremos uma conclusão. Cada ciência possui um olhar específico sobre a realidade. A geografia, por conseguinte, busca compreender a sociedade através de uma perspectiva que lhe é própria, o espaço geográfico. Partiremos das seguintes questões: qual é o fundamento teórico do estudo da geografia? E qual é a razão de ser de tal disciplina? Bom, a geografia é a ciência que tem por preocupação compreender os usos, apropriações políticas, culturais, econômicas que as sociedades fazem do espaço geográfico. A sua etimologia nos fornece uma boa dica do que precisamos saber quando estudamos tal matéria. Formada pelos sufixos geo, terra, uma forma latina da palavra grega gaia, e grafos, escrita, ela pode ser definida como a escrita do homem sobre a terra. O que isso significa? Significa que o homem imprime no espaço geográfico a sua marca quando constrói cidades, hidrelétricas, usinas, fábricas. Assim, a constante transformação da natureza pelo trabalho está na alma da geografia. A geografia, portanto, estuda a realidade de uma sociedade através do seu espaço geográfico, ou seja, a partir da ação modeladora da humanidade sobre a superfície terrestre. É por tal dinamismo que sempre quando buscamos conhecimento na área de geografia, temos a impressão de que estamos defasados em relação à realidade. Por exemplo, as divisões, os limites entre os países, nada têm de naturais. São resultado, sim, de processos históricos, conflitos, disputas, guerras, negociações, acordos que os instituíram como limites políticos. Vejamos o atual caso da divisão territorial do Sudão no continente africano. Os conceitos de relações internacionais, atores internacionais, realismo e idealismo que utilizaremos a seguir podem ser encontrados na nossa unidade de didática 3 do PLADIS de Geografia do CPSM. Vamos ao caso. Em fevereiro de 2011, foi anunciada a criação do Sudão do Sul após a aprovação de 98% da população em referendo realizado no país. Em guerra civil por mais de 5 décadas, a região de maioria cristã animista demandava autonomia da região norte, de maioria muçulmana, alegando receber menos recursos e investimentos. Os conflitos persistentes no país têm
tem chamado a atenção da comunidade internacional para a resolução da questão. É, todavia, problemática a ingerência no país e a criação de um novo Estado no continente africano. O referendo para a separação do país foi, em grande medida, desenvolvido por esforços da comunidade internacional. Contudo, questiona-se se a contínua ingerência internacional no Sudão, a ponto de provocar sua separação, não violou a soberania de Khartoum, e também se os povos do Sul apresentam coesão suficiente para sua autodeterminação. Cabe frisar que o artigo 1º do capítulo 1 da Carta das Nações Unidas define como objetivo fundamental da organização desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas para reforçar a paz universal. O princípio de autodeterminação defende a soberania dos países, mas não é claro em relação aos mecanismos de execução deste princípio e também não ampara abertamente a independência dos povos. Vejam, a questão não é simples. Temos diferentes atores envolvidos: estados, organismos internacionais, grupos étnicos religiosos. Por isso, podemos entender o que acontece no Sudão à luz de duas perspectivas teóricas diferentes, a realista e a idealista. Invoca-se a perspectiva realista em relações internacionais, a qual defende que estados são atores autointeressados, egoístas, e mantém esferas de influência para a manutenção do seu poder na seara internacional. Desta maneira, a fomentação da independência do Sudão viria em grande medida de interesses de países como a China e os Estados Unidos, que mantêm investimentos no país e estão vinculados à extração de petróleo sudanês, lhes preocupando, portanto, a estabilidade da região e o aumento de suas influências. Utilizando-se de uma perspectiva idealista das relações internacionais, que argumenta a necessidade de proteção de valores universais, o envolvimento da ONU no país seria justificado pela devida responsabilidade de proteger direitos imperativos, jus cogens, e evitar violação contínua de direitos humanos por parte do governo do Sudão. Desta maneira, o Sudão do Sul teria obtido sua independência de forma justa, historicamente justificada, de acordo com a reivindicação do seu povo, cabendo ao norte respeitar a autonomia do país. A separação do sul do Sudão, no entanto, trará amplas consequências para o futuro da economia de todo o Sudão. Afinal, o norte e o sul ainda são interdependentes economicamente. A maior reserva de petróleo está no sul. Por outro lado, é o norte o mais rico e que abriga as refinarias, os gasodutos e o porto para escoar a produção. Percebam quantos interesses podem estar envolvidos numa questão como a do Sudão. Por causa da diversidade de fatores envolvidos e da natureza ou da questão da propensão de mudança que existe na ciência geográfica, o primeiro passo de todo oficial que planeja alcançar sucesso no concurso de admissão é obter um sólido embasamento conceitual nos assuntos pertinentes à seleção. Isso nos leva a um segundo questionamento: como adquirir, seguramente, embasamento conceitual na disciplina de geografia? Uma resposta rápida e direta é selecionando corretamente as fontes de consulta. Vamos por partes. Como priorizar as fontes certas? Bem, o estudo da geografia deve ser auxiliado pela consulta regular a um bom atlas geográfico. O mapa ou a representação cartográfica é a linguagem geográfica por excelência. Por isso, uma sugestão, trata-se apenas de uma visão, uma sugestão, é a consulta ao atlas geográfico do IBGE. Já o estudo da teoria da geografia deve-se iniciar sempre pelos conteúdos básicos das unidades didáticas. Uma das formas de acessá-los é através da página do CEPRE-PCM. Basta clicar no menu contido na página do CPCM, no item Publicações, onde será aberta uma outra página com todo o material disponível para download. Lá, o senhor encontrará a publicação de Geografia, volumes 1 e 2 do CPCM, que é a referência para o correto entendimento dos conceitos geográficos. Vejam bem, é a referência, que serão
necessários para a resolução dos problemas propostos. Já sabemos, então, como acessar nossa publicação e outras documentações pertinentes ao seu estudo. A partir delas, o aprofundamento será realizado através das demais fontes disponibilizadas pelos instrutores do CEPREP-ECM no Web Aula. Além disso, é interessante estudar com o computador conectado à internet, com cuidado para não dispersar o foco do estudo, a fim de que nenhuma dúvida fique sem resposta. Para tanto, você pode utilizar em suas pesquisas sites governamentais ou de notória credibilidade. Sugerimos os sites do IBGE, o Clipping do Ministério do Planejamento e o site da revista Exame. Apenas alguns sites podem ser interessantes para a pesquisa. Vamos aplicar alguns procedimentos citados em questões de geografia? Vejamos o caso concreto número 1, Geografia Saúde. Analisar as principais endemias rurais ocorrentes no Brasil, malária, febre amarela, doença de Chagas, e concluir sobre as medidas em curso para a erradicação das mesmas. O senhor precisará, para solucionar tal questão, conhecer mais sobre as endemias rurais, certo? Pesquisando no Web Aula e nas fontes disponíveis, o senhor pode concluir que entende-se por endemia qualquer fator mórbido ou doença espacialmente localizada e limitada no tempo, presente entre os membros de uma população em épocas determinadas. Delimitando espacialmente a questão, o senhor descobrirá que a área rural brasileira ocupa uma grande extensão do território, com precária infraestrutura sanitária, expondo a população local às endemias. Logo, terá condições de citar que, dentre as principais endemias no Brasil, estão a malária, a febre amarela, a doença de Chagas, a esquistossomose. Veja também, a título de complementação, a página 119 do Atlas Geográfico Escolar do IBGE, onde pode-se analisar representações contendo a distribuição espacial de algumas endemias no Brasil. Por fim, caberia citar que o Departamento Nacional de Endemias Rurais do Ministério da Saúde é, atualmente, o órgão responsável pelo combate às endemias rurais. Ou seja, com a pesquisa corretamente direcionada, o senhor estará de posse do conhecimento básico sobre as endemias rurais e poderá desenvolver mais facilmente a análise proposta no enunciado e a sua conclusão imposta. Vejamos outro caso concreto, o de número 2. Geografia Armas. Justificar a inserção do Brasil no processo de globalização a partir de 1970 até os dias atuais, à luz das expressões políticas e econômicas. Qual o conceito-chave implícito nessa questão? É o de globalização. Pois bem, a globalização